Bom dia, Igreja do Senhor! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Que alegria mais uma vez estarmos juntos diante do trono de Deus. Você que é novo, que está chegando agora, seja abraçado pelo poder do Espírito Santo. Que alegria ter você junto conosco. Como é bom acordar e estudar a palavra do Senhor Deus e encher o nosso coração para que o dia de hoje possa ser um dia de alegria e de vitória diante do Deus eterno. Você aí do outro lado que está nos acompanhando desde um bom tempo, fazendo um ano bíblico, que maravilha, que bênção. Continue sempre a estudar a palavra do Senhor Deus, porque você vai ter um encontro todos os dias com o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te cubra de bênção durante o dia de hoje. Tenha certeza, lembre-te do que eu falei, que as dificuldades são uma bênção para a nossa vida. Através da dificuldade, o nosso caráter é moldado e nós temos sempre um encontro com Deus. Que você possa sentir o dia de hoje muita alegria. Tenha alegria, mesmo na dificuldade, sorria, cante para o Deus eterno. Não deixe Satanás se atormentar o dia de hoje. Acredite que o Senhor Jesus está com você. Eu convido o pessoal que está aqui em casa e você aí do outro lado para que nós possamos falar com a majestade do céu, aquele que está sempre ao nosso dispor. Vamos orar junto conosco? Soberano Deus, Pai da eternidade, meu Deus, estamos agradecidos porque nós acordamos, Senhor Deus. É um dos melhores presentes que o Senhor Deus deu para nós, acordar com vida, Senhor. E ainda mais, meu Deus, com saúde, Senhor. Louvamos o Teu nome pela chance e a oportunidade de podermos, Senhor Deus, todos os dias estar diante do Teu trono, estudando a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, vencer o dia, Senhor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor Deus sempre estará conosco. Pai, nos fortalece, nos enche com o Teu Santo Espírito. Quero Te colocar cada um, Senhor Deus, que assiste o ano bíblico, Pai de amor. Fortalece-o, Senhor Deus, enche com o Teu poder do Espírito Santo, Senhor. Que eles nunca venham deixar de fazer o ano bíblico, meu Pai. Agora, nesse momento, Senhor Deus, abrace cada um deles agora que está acompanhando o ano bíblico, Senhor. Não deixe Satanás tirar a atenção deles, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece com o Teu poder. Te pedimos agora, meu Deus, a Tua presença, que iremos louvar e cantar o Teu santo nome, Senhor. Daqui uns dias, Pai de amor, nós estaremos juntos a eternidade todinha cantando contigo, Senhor. Fica conosco agora, que nós possamos, de verdade, sentir a atmosfera do céu neste local. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos cantar ao Senhor Deus? A melhor coisa da vida é cantar a majestade do céu. Toda vez que nós acordamos e vamos estudar a palavra do Senhor ali na sala de aula. Nós vamos estudar, ter um encontro com Deus. E quando começa a amanhecer, os passarinhos começam a cantar. Imagina que daqui uns dias nós vamos cantar, pela graça de Deus, a eternidade todinha para Jesus. Agora, nesse momento, nós vamos decorar um texto, pela graça de Deus. Como é bom estar aqui dentro da escola e decorar a palavra de Deus no nosso coração. Nesse momento, eu convido você aqui da escola e você que está em casa, e nós vamos decorar o texto que se encontra lá em Hebreus 10, do 35 ao 39. É um texto muito grandioso, um texto maravilhoso. Então eu convido você que durante a semana você também possa estar sempre decorando e colocando aí na sua cabeça. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avortado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39.
Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultar do galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retirem para a perdição, mas para aqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultar do galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retirem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Muito bem, que texto fantástico, né? Nesse momento eu convido você para que nós possamos estudar a palavra do Senhor Deus. Vamos estudar junto pela graça e poder do Senhor. Tenha um bom dia e Deus te abençoe. Bom dia novamente, irmãos. Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de nós. Amém. Nessa madrugada em específico, nós estudamos o capítulo 33 até o capítulo 36 do livro de 2 Crônicas. Também estudamos no livro Profetas e Reis, o capítulo 36, que teve como título O Último Rei de Judá. O que é bem propício, né? Exatamente. Porque é o último rei de Judá. O final do livro terminou dizendo que Judá nunca mais teria um rei até que Cristo estabelecesse o seu reino. Exatamente. Realmente, Zedequias foi o último rei, né? Uhum. E para se haver uma contextualização, nós vamos ressaltar alguns pontos que veio abordando aqui no livro de 2 Crônicas, entre o capítulo 33 e 36 de maneira rápida. Aqui no capítulo 33 veio falando sobre o reinado de Manassés. Nós sabemos que foi um reinado de iniquidade, de tremenda apostasia. Ele foi um ímpio rei. Sim. Contudo, mesmo ele recebendo as advertências dos profetas, Isaías estava atuando, o ministério de Isaías estava em vigor nesse período. Mesmo recebendo essas advertências, infelizmente parece que a voz dos profetas não estavam atingindo o coração desse rei. Então, já que ele não ouviu a voz de Deus por meio das suaves mensagens transmitidas por meio desses profetas, então ele agora teria que ouvir a voz de Deus por meio do castigo, por meio daquele castigo que veio proporcionado a ele por conta das consequências, né? E onde um grupo de assírios o levou cativo, onde ele passou por tristezas, angústias, duras repreensões em si, e onde ele pôde ter um encontro com Deus. E ali... Se eu pudesse resumir, David, o reinado de Manassés, eu resumiria com o verso 9 do capítulo 33. Porque diz no verso 9 que Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Isso aqui me impactou muito. Por quê? Quando você vê a descrição do reinado de Manassés, que a gente já estudou, a gente só está fazendo uma recapitulação, nós vemos que as atitudes de Manassés eram as mesmas dos pagãos. Por que que a Bíblia coloca, então, a posição de Manassés pior do que o dos pagãos, se eles cometiam os mesmos atos? Era devido à luz que Manassés
tinha recebido de Deus para andar no caminho reto. Ele não tinha desculpa. Ele tinha recebido tamanha luz que ele poderia andar no certo sim, mas ele escolheu fazer o errado. E por isso, olha só essa frase que é muito séria de ser dita. Um cristão mal convertido é pior do que um ateu declarado. Imagina isso. É melhor que você diga mesmo, não quero servir a Deus, é melhor que você não tenha nenhuma associação com Deus do que você seja um cristão mal convertido. E Manassés trouxe esse prejuízo para a nação inteira. Embora que, como você acabou de dizer, ele recebeu a oportunidade de graça, de recomeço, mas e quantos tombaram para nunca mais levantar? Exatamente. E conta os relatos judaicos, né? A atrocidade que ele fez com o profeta Isaías, né? Sim. De colocar ele entre dois troncos e cortá-lo ao meio. E eu fico assim, refletindo. Manassés teve um verdadeiro arrependimento. Então imagino como será a cena do encontro entre Isaías e Manassés nas mansões celestiais. Vai ser uma surpresa para Isaías, né? Imagina muita só. Surpresa. Mas acredito que uma surpresa de muita alegria. Sim. Porque apesar de todo o sofrimento que Isaías passou, eu tinha certeza que no coração dele pulsava o quê? Que Manassés tivesse oportunidade de salvação. Sim. Deus foi longânimo a esperar Manassés, mas o filho dele, Amon, reinou apenas 2 anos. Isso nos ensina que o único que está apto para julgar, aquele que extrapolou os limites, é Deus. Às vezes a gente olha para uma situação e pensa assim, essa aqui não tem mais jeito não vou investir, não vou orar, não vou mais correr atrás. Mas só quem pode dar esse decreto final é Deus, porque é Ele que sabe qual foi o coração que agora o rejeitou completamente e não tem mais como voltar atrás, né? E agora, em meio dessa apostasia, novamente, surge um rei bom. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Que é o rei Josias, né? E de maneira resumida, foram os seguintes fatos que aconteceram na vida dele. Aos 8 anos, ele foi posto como rei. Aos 16, ele se consagrou a Deus por escolha própria. Aos 20, ele acarretou ali, trouxe uma reforma reavivadora no reino de Israel. Aos 26, ele encontrou o livro da lei e onde houve outro reavivamento maior ainda, porque ele entrou em contato com os ensinamentos de Deus, as mensagens solenes do Senhor, né? E sabe como é que eu consigo ver isso que você está descrevendo, David? Que Deus estava preparando o caminho para o reavivamento. Porque até Josias encontrar o livro, houve toda essa preparação, essa consagração que ele ainda nem sabia que tinha que fazer. Mas o Espírito de Deus já estava encaminhando ele para isso. Para que quando ele encontrasse o livro, ele tivesse essa atitude do versinho 19, do capítulo 34. Diz assim que tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ele só rasgou as vestes porque o coração dele já estava rasgado diante de Deus há muito tempo. Ele estava se consagrando, buscando o Senhor, e eu vejo que Deus preparou esse momento, sabe? Para que ele tomasse a posição correta e fosse resposta de oração. Porque havia os fiéis remanescentes que oravam em prol do povo para que se cumprisse o propósito ao qual eles foram constituídos como nação. Então Josias foi um homem oportuno e foi uma resposta de oração dos que haviam permanecido fiéis no reino de Judá, né? Logo após veio o reinado do seu filho, Joacás, que ficou muito pouco tempo no reinado, né? Ele foi deposto pelo faraó do Egito, certo? Que depois constituiu o Jeoaquim, no caso seu irmão, ele agora é o novo rei ali de Judá, né? Ali no reinado de Jeoaquim, houve a primeira investida babilônica, porque Jeoaquim andou nos caminhos terríveis, não fez o que era justo e reto aos olhos do Senhor, né? Então veio ali o juízo na mão dos babilônicos por meio de Nabucodonosor, onde foram levados os utensílios do povo, da casa do Senhor em si, muitos cativos foram levados também. E que humilhação, né? Exatamente. Porque o verso 7 diz que o verso 7 do capítulo 36 diz que ele levou os utensílios da casa do Senhor para colocar no seu templo, como se quisesse dizer assim, ó, o Deus de Israel está abaixo do meu Deus. Então imagina que desonra para todo o universo, né? Deus sendo afrontado dessa maneira por causa dos pecados de um povo, né? Logo após o seu reinado, veio o reinado do seu filho, né? Que é o Joaquim, bem parecido, né? Contudo, Joaquim, ele
infelizmente, rebelou-se contra a autoridade babilônica, Sim. que era um grande império naquele período. E consequências vieram por causa dessa rebelião, onde agora Nabucodonosor tira Joaquim do comando ali do reinado de Jerusalém, de Judá, e coloca o rei, o qual nós vamos estudar um pouco sobre ele agora, falar um pouco sobre ele, que é o rei Zedequias. O último rei de Judá. Exatamente. E Zedequias, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, professora? Olha, eu posso fazer um resumo sobre a história de Zedequias da seguinte maneira. Zedequias tinha a confiança do rei da Babilônia. Zedequias tinha a orientação do profeta Jeremias, mas a palavra diz que se ele tivesse o se, esse se às vezes dói no coração, né? Se ele tivesse permanecido na sua conduta honrosa, de ter permanecido fiel à sua própria palavra, ele teria cumprido o propósito de Deus e ainda Deus seria honrado. Mas o problema foi que ele não fez isso. E sabe por que ele não fez, David? O primeiro parágrafo, na realidade o segundo parágrafo, traz uma informação muito importante. Começa assim, né? Através de Jeremias, mas eu quero ler, vou ler ele todo. Diz assim, ó, através de Jeremias, Zedequias e toda Judá, existia alguém que não sabia? Não, todos estavam sabendo, né? Inclusive os que tinham sido levados para a Babilônia. Lembra da primeira investida, da segunda investida? Então, havia já cativos lá na terra de Babilônia? Havia. E eles também sabiam daquilo que Jeremias estava falando. Foram aconselhados a se submeterem pacificamente ao domínio temporário de seus conquistadores. Era especialmente importante que os que estavam no cativeiro buscassem a paz da terra, para a qual tinham sido levados. Isto, entretanto, esse aqui é o destaque. Isto, entretanto, era contrário às inclinações do coração humano. Não era isso que eles queriam. Eles não queriam se submeterem à Babilônia. Eles não queriam ser colocados como cativos e escravos. O coração deles queria o quê? Reinar. Queria ser a potência mundial, né? Era esse o desejo deles. Professora Maísa? Joana, por que era importante que o povo se submetesse à Babilônia? Por que isso agora? Se o Senhor Deus nunca tinha pedido que seu povo se submetesse a ninguém. Por que o Senhor Deus desejava e era justo que isso acontecesse agora? Eu me impressiono de ver que a luta do coração humano era não fazer. Nós somos o melhor povo da terra, escolhidos por Deus. Dá uma olhada, o Senhor Deus, quantas vezes já se pronunciou através de nós somos os guardadores da lei, nós somos o povo que tem tudo na mão. No entanto, por que era justo? Estes eventos ocorridos eram em cumprimento das profecias de retribuição pelos pecados não arrependidos. Eles tinham pecados não arrependidos em sua vida, então o Senhor Deus disse, agora é justo que vocês se tornem escravos da Babilônia pelo tempo determinado. Não tem jeito. Entende? Que coisa séria, né? Que o Senhor Deus então agora achava justo isso, e era justo mesmo. Não tinham o que fazer. Foram eles que escolheram isso. Tiveram a chance centenas de vezes de não cair nesse problema, mas eles recusaram se posicionar dessa forma. Imagina só que terrível. E um pouco mais à frente o livro também vai trazer a seguinte informação, que eles precisavam ser submetidos ao rei da Babilônia porque não aprenderam a submeter a Deus. Que terrível, né? Muito e sério. A continuação do texto, David, diz que Satanás, tirando proveito dessa vantagem do coração não convertido, de não querer fazer a vontade de Deus, porque eles já vinham nesse tipo de ação há muitos anos, então agora mesmo que eles não iam fazer, né? Então Satanás tirou vantagem dessas circunstâncias e fez que se levantasse entre o povo falso profeta. Imagina isso, Jeremias pregando de um lado. Gente, nós temos que nos submeter, o cativeiro vai durar 70 anos, vamos lá, se a gente não fizer isso vai ser pior. E aí levantavam-se falsos profetas dizendo o contrário. Nada. Isso não, nós não fomos feitos para... Falando que o coração queria ouvir, né? Nós não fomos feitos para ser cativos, não. Nosso Deus vai nos honrar. Vamos lá, a gente não vai ficar preso, não. Imagina a guerra, né? E de que lado o povo ficou? Com certeza do inimigo, infelizmente. Daquilo que eles queriam, né? Exatamente. E entre esses falsos profetas que foram levantados pelo inimigo,
havia dois que se destacaram, né? E esses dois ficavam dizendo, alegavam serem santos, tendo uma vida totalmente envolta na corrupção. Alegavam serem pessoas justas, pessoas boas, mas praticavam o que era incorreto aos olhos do Senhor. E, infelizmente, o povo preferiu dar ouvidos a esses falsos ensinadores do que dar ouvidos a um profeta de Deus que angustiava-se com a situação que o povo estava imergido ali, né? Então... E que importante contraste você acabou de fazer. Como se descobrir o falso do verdadeiro, né? A vida já é um bom começo, né? A gente tem que analisar os frutos que se está se desenvolvendo na vida de alguém que se levanta como profeta. E esses dois homens que você destacou, eles não tinham bons frutos, não. Eles não tinham os frutos do Espírito, né? Então já é um bom sinal de que não é, a mensagem não vem do Senhor, né? E a condenação para eles foram de maneira rápida. Por meio do profeta Jeremias, o Senhor revelou que aqueles profetas iriam ter um fim. E realmente aconteceu, eles morreram. Tudo isso por conta dos seus maus atos deliberados. Agora, imagine só, sabe uma coisa que me impressionou bastante também no estudo? É que, além do povo de Judá, a pregação de Jeremias estava alcançando outras nações. Sim. E a pregação era a mesma para eles. Aqui no parágrafo que começa assim, desde o início, Jeremias disse que os embaixadores do rei de Edom, Moabe e Tiro procuraram o rei de Judá, dizendo, e aí, nós vamos nos unir para lutar contra a Babilônia? Vamos fazer alguma coisa para resolver essa situação? E aí é quando Deus manda Jeremias ir até lá. Como é que chama aquele negócio? Bota aqui? Com jugo, isso, com jugo. O jugo era de madeira, né? E lá vai, eu fico imaginando, tadinho do profeta, né? Que situação. Lá vai o profeta com jugo e pregando o quê? Que se submetesse. Exatamente, né? que não tinha como fugir. E iria acontecer, que era melhor que se submetesse. Mas levanta-se um homem, por nome Ananias. E o que ele faz com o jugo de Jeremias? Quebra aquele jugo, né? Ousado, né? E ainda diz, da mesma forma que eu quebrei esse jugo, o Império Babilônico será quebrado também em pouco tempo. E ele marca uma data, né? Sim, ele diz aqui, ó, se nós lermos aqui, isso mesmo, nós lemos aqui no parágrafo que começa contra a resoluta oposição. Ele tinha dito que por 2 anos o povo ficaria cativo, mas que depois Deus os libertaria. Aí Jeremias falou assim, pronto, aparentemente não tem mais nada que fazer, né? Ele quebrou meu jugo, não tem o que fazer aqui, vou embora. Mas Deus manda ele voltar. Vai lá, prepara agora um jugo de ferro. Prepara um jugo de ferro e volta e diz para aquele povo que vai acontecer sim, que será dessa maneira. E ainda diz contra o falso profeta, olha só, isso aqui é muito importante, o parágrafo que começa, o falso profeta... leia um parágrafo antes, por favor, Joana. E disse porque ali mostra, e disse Jeremias, porque ali mostra o profeta e depois o profeta. Olha que interessante, a palavra de Deus chama os dois de profetas. Só que um era profeta de Deus, outro profeta de Satanás. Mas era profeta. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Agora imagina, né? Era para o povo ter, colocado a barba de molho, né? Olha aí, o que Jeremias falou aconteceu. O falso profeta tinha fortalecido o quê? A incredulidade do povo em Jeremias e sua mensagem. Impiamente havia se declarado o mensageiro do Senhor e sofrer a morte como consequência. Imagina isso. A ação desse falso profeta fez com que o povo alimentasse a incredulidade na mensagem de Jeremias, o que trouxe para eles ruína, miséria. Que situação terrível. Imagina isso. E logo após esses relatos, fala que o rei Zedequias
foi para uma visita lá em Babilônia. Foi ter com o rei Nabucodonosor, né? E devido ali... toda essa situação, né? Porque ele ficou com suspeita agora de traição. Todo esse vucu-vucu, né, deu isso. E por intermédio de alguns profetas, de alguns hebreus, inclusive do próprio Daniel, Nabucodonosor soube que o Deus dos hebreus era tido como uma grande estima entre eles. Era tido como um ser divino poderosíssimo. Então, Nabucodonosor faz o que ante o rei? Qual proposta o rei Nabucodonosor faz, professora? Espetacular isso aqui. Ele ficou tão impressionado com o testemunho dos cativos lá de Daniel, como você acabou de citar, que ele disse assim, nossa, esse povo respeita tanto o Deus deles que eu já sei como é que eu vou fazer para Zedequias não se rebelar mais. Jura no nome do teu Deus que tu serás submisso a mim. Ele fez Zedequias jurar no nome de Deus, imagina isso, porque ele entendia que essa era a mais alta honra diante dos hebreus, ele entendia que isso era o voto de suprema confiança. E Zedequias jurou no nome de Deus, que não se rebelaria. Mas, esse mas, né? Esse mas é prejuízo. Mas, diz aqui que o rei de Judá perdeu de vista seu alto privilégio de honrar o nome do Deus vivo. Perdeu. Gente, olha como a palavra de Deus coloca essa situação. Como a gente não tem a visão certa. Como a gente não consegue enxergar o todo como Deus enxerga, né? De olhar assim uma situação e dizer, opa, Deus está me dando a oportunidade de honrar o nome dele. E ao invés dele ter cumprido a palavra, o juramento que ele fez no nome de Deus, para que aquele pagão que estava sendo impressionado pelo Espírito do Senhor se convertesse, né? Ele preferiu seguir a inclinação do seu coração e se rebelou contra Deus. Enquanto Jeremias estava lutando contra esses falsos profetas lá em Jerusalém, lá na Babilônia tinha um certo profeta que estava lutando também contra isso, que era o profeta Ezequiel, né? E por meio de mensagens muito semelhantes às mensagens de Jeremias sobre submissão, sobre respeitar o castigo que eles estavam sendo infringidos ali, receber aquilo como realmente uma repreensão de Deus para se haver uma restauração seguinte. E, infelizmente, muitas pessoas estavam dando ouvidos a esses falsos profetas, tanto de um lado quanto de outro. E essa é a maneira que Satanás trabalha, né? Fica trabalhando em todas as áreas para que, no final, todos possam terem o quê? Um trágico fim. E algo que me chama muita atenção também é sobre os líderes espirituais, que ao invés de conduzirem o povo à luz, que é Deus, que é Cristo, com os ensinamentos verídicos da verdade, eles estavam entre os primeiros a apostatarem, a levarem o povo a uma idolatria tremenda. E por meio deles, em especial, também trouxe essas consequências para o povo. E por meio da visão que Ezequiel teve, nos mostrou as coisas que estavam acontecendo lá no templo de Deus, lá em Jerusalém. E agora imagina, né? Como o pecado cega, né? Sim. A gente não consegue enxergar por isso que a palavra de Deus diz que a gente não consegue discernir da mão direita da esquerda. Porque pensa só, Deus revelou para Ezequiel tudo o que o povo estava fazendo às escondidas. Ídolos, imagens dentro do templo de Deus, o povo adorando, chorando por Tamuz, imagina isso. E eles ainda na ideia de que Deus não permitiria que eles fossem levados cativos. Imagina como o pecado nos empurrece, nos deixa burro, né? E as frases que eles ficavam dizendo em segredo era o quê? O Senhor não nos vê. Não nos vê. Nossa, o Senhor abandonou a terra. Veja que mentira o inimigo e o pecado estavam fazendo. E pense no coração de Deus e no coração do profeta Ezequiel, quando ele testemunhou o seguinte relato. A entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol. E essa rebelião, David, a palavra de Deus coloca dessa maneira. Diz aqui no parágrafo que diz assim, na dianteira entre os que estavam rapidamente levando a nação para a ruína, estava Zedequias, seu rei, né? E mais à frente diz que quando ele violou esse solene juramento de submissão, feito em nome do Senhor Deus de Israel, o rei de Judá se rebelou contra os profetas, contra seu benfeitor e contra Deus.
Imagina, ele não tinha essa visão disso. Ele achava que estava fazendo o que tinha que fazer. Eu não vou me submeter a uma nação pagã. Mas na realidade ele estava se submetendo, estava indo contra a vontade de Deus. E desse estudo eu consegui aprender algo muito importante. Nós precisamos urgentemente pedir a Deus mansidão para ouvir a sua voz. Mansidão para atender aquilo que Deus está nos falando, porque sempre será o melhor, ainda que nós não entendamos. A gente não precisa entender tudo mesmo. A gente só precisa aceitar, ter mansidão de reconhecer que Deus sabe o caminho que está nos levando, que Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa história e que Ele sempre fará o melhor. E outra coisa muito importante, Deus nunca perde oportunidade para salvar. Enquanto o povo estava lá em Babilônia, enquanto os que estavam sofrendo em Judá, Deus levantou profetas para estar direcionando o povo. Ezequiel estava lá lutando pelos cativos. Jeremias estava lá lutando pelos que ficaram. Então Deus não desiste, Deus está lá sempre tentando salvar. Ele não perde oportunidade de salvação. Então nós precisamos aprender a confiar mais nesse Deus. Sim, até porque até os castigos de Deus é misericórdia. É misericórdia, não é verdade? Que esse seja o nosso pensamento no dia de hoje, que você guarde isso no seu coração, que Deus ele nos ama muito e Ele sempre fará o melhor pelo seu povo. Amém. Santo e amado Pai, muito obrigado, meu Pai, por esses preciosos ensinamentos que o Senhor assim nos concedeu. Ajuda-nos, Senhor, a colocá-los em prática em nossas vidas, meu Pai. Esteja abençoando, meu Pai, o coração das pessoas que ouviram essas mensagens, esses ensinamentos. Se faça presente em cada lar, meu Pai. Promova-nos, por favor, a cura, meu Senhor. Estamos sedentos por essa cura, meu Pai. Tantas coisas ruins estão acontecendo, mas nós sabemos que a cura procede do Senhor. O remédio é Cristo. Abençoa também todos os missionários que estão aí na linha de frente, pregando a mensagem com força, com santa ousadia, Pai. Abençoe a vida de cada um deles. Esteja conosco, nos concede um ótimo dia na Tua santa presença. Amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amanhã. Até amanhã.